Pessoal, eu fiquei devendo para vocês uma dedução a respeito da identidade de Euler, né? Então, para quem não recorda, eu fiz uma dedução aqui, não sei se é essa que o pessoal da matemática faz, mas eu vou colocar aqui. Então, a gente vai usar o ângulo nas transformações de fasores que nós formos fazer, nós vamos usar o ângulo como θ. Mas na dedução que eu vou fazer aqui, eu vou usar o argumento x. Então, tudo que eu fizer aqui vai ser para x, mas no final a gente quer provar essa lei, né? O que é mais usual usando o ângulo com letra grega, no caso da gente, θ. Então, vamos colocar aqui a dedução. Então, para isso, a gente vai expandir isso aqui em séries de Taylor ou Maclaurin, né? E aí a gente vai usar as expressões, as três expressões que são mencionadas aqui. Exponencial complexa, cosseno e seno. Então, lembrando aqui como é a dedução como é que a gente faz a expansão em séries de Taylor usando o x, né? Poderia ser θ, né? Mas a gente está mais acostumado no cálculo a trabalhar com a variável x. Então, a função f de x, ela pode ser expandida, né? Com elementos de forma infinita, né? Usando essa construção. O valor da função no ponto zero, depois a derivada no ponto zero, multiplicada por x, depois a derivada segunda no ponto zero, x ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim segue. Então, toda função que puder ser derivada vai poder ser expandida nessa forma. E aí você vai até onde, né? Até onde sentir que a precisão vale, mas ela, no infinito ela vai ser igual a f de x. Então, expandindo a primeira exponencial complexa, então a diferença é só que aqui o x e lá foi θ. Expandindo e elevado a jx, vou fazer a função no ponto zero mais x vezes a derivada primeira no ponto zero mais x ao quadrado sobre 2, derivada segunda no ponto zero, e vou fazer aqui até o 4. Né? Ficou faltando aqui as reticências, ela vai aparecer depois, tá? Deixa eu só procurar aqui como fazer. Não sei com que rapidez ele vai vir agora, vamos lá. Bom, aí eu vou efetivamente calcular as derivadas. Então, a derivada de e elevado a jx vai ser a derivada de jx vezes... vai ser a derivada de jx vezes a derivada da função exponencial, que é ela mesma, né? E aí, vou fazer isso. Aqui facilita, porque eu já tenho a derivada primeira aqui, aí eu vou calcular a derivada segunda em cima dessa. Fica fácil de acompanhar. Então, a derivada de j elevado a jx vai ser j ao quadrado elevado a jx. E assim segue. Então, x ao quadrado, j ao quadrado, depois j ao cubo, e depois j quarta, e aí faria j quinta, né, a sexta, mas aí vamos fazer só no j quarta. Deveria ter a exponencial, as reticências aí, né? Então, considere as reticências aqui, que elas vão aparecer no final. É porque eu só corrigi no final e ele só vai cobrir aqui na hora que eu lembrar, né? Eu vou corrigir aqui. Vocês estão observando que eu primeiro escrevi, né? E agora eu estou narrando. Então, por isso que tem essas coisinhas que a gente propõe a correção depois. Aí agora eu vou agora eu vou substituir, né? Essas funções aqui dentro da derivada, né? A expressão das derivadas eu vou substituir para x igual a 0. Como e elevado a j0 é 1, né? Então, eu preciso trabalhar então só com j aqui, né? Então, j, esse primeiro foi x vezes j, esse segundo foi x ao quadrado 2 fatorial sobre j ao quadrado, vezes j ao quadrado, né? Porque isso aqui dá sempre 1, j ao quadrado dá menos 1. Então, esse aqui, j ao cubo,
dá menos j. E j a quarta é 1. E aí, por isso que eu parei no 4, porque depois do 4, o j5, ele vai ter a expressão da derivada, vai ser a mesma com a diferença dos fatoriais, né? Do x ao quadrado, x à quinta sobre 5 fatorial e segue. Então, trabalhando aqui, só organizando aqui, né? Multiplicando, tenho menos 1 e tal, eu tenho a expressão final aqui para o meu e elevado a jx. Agora tem vai aparecer reticências, e aí provavelmente vai aparecer lá em cima. Apareceu lá em cima aqui, completei. Então ficou aí essa expressão, a expressão do e elevado a jx. Na próxima folha, eu vou expandir o cosseno e depois o seno. Prosseguindo, para o cosseno, vamos fazer a mesma coisa. Cosseno de 0 mais x, que é x a 1, né, x elevado a 1 sobre 1 fatorial, vezes derivada no ponto 0, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, derivada segunda no ponto 0, e assim faremos até o 4, e dessa vez com as reticências. E aí, já colocando no ponto 0, né, colocando os valores do polinômio multiplicado pela derivada no ponto 0. Não, na verdade não. A derivada no ponto 0, o polinômio continua, a derivada no ponto 0. Na verdade, só substitui o primeiro, cosseno. Agora sim. Então, aqui, seno de 0 é 0, menos cosseno de x dá menos 1, seno de 0 é 0, então, x ao cubo sobre 3 fatorial é multiplicado por 0, x à quarta sobre 4 fatorial vezes 1, né? Então, o cosseno de x vai ser expandido dessa forma, né? E o seno de x de forma semelhante. Então, nem vou fazer muitos comentários aqui, porque é o mesmo processo. X ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, x à quarta sobre 4 fatorial, e assim prossegue. Agora vamos substituir, né, as derivadas no ponto 0. Então, onde tiver derivada aqui, deixa eu ver. Não, agora eu vou tirar as derivadas, desculpa, agora eu vou fazer as derivadas. A derivada ao quadrado, a derivada segunda do cosseno é menos seno. A derivada terceira, que é a mesma coisa de pegar a derivada segunda e derivar de novo, então eu vou derivar menos seno de x, vai dar menos cosseno de x. E agora eu vou substituir as derivadas no ponto 0. Então, no caso, só vai ficar, aqui no cosseno, só ficaram as derivadas ímpares, as derivadas de ordem par, né? Que foi x ao quadrado e x à quarta. Aqui vai ser o oposto, vai ficar somente as derivadas de ordem ímpar. A derivada primeira, a derivada terceira, a derivada quinta, a sétima, assim sucessivamente, se eu tivesse escrito. Então, essa é a forma. Então, vou comparar essas três expressões A1 da página anterior com essas duas, e a gente vai ver que uma se encaixa na outra, sendo que o seno vai ser multiplicado por J. Então, comparando, 1, 2 e 3, a identidade é verificada. Vamos aqui colocar. Essa aqui foi o resultado da expansão da exponencial complexa. Aqui a expansão do cosseno e aqui a expansão do seno. Então, você observa que o 1 e os termos ímpares, e os termos pares, né, o 1 e os termos do polinômio de ordem par, eles aparecem aqui, inclusive, com alternância do sinal.
né? 1 menos x ao quadrado mais x à quarta sobre 4. E o seno, ele aparece também aqui, só que ele aparece com as inversões de sinal. Eu poderia ter feito até a sexta, mas acreditem, ele vai inverter da mesma forma. Depois do 4, o 4 fica com o mesmo sinal, porque o 4 ele aparece aqui na expansão, como aparece como x à quarta, e aqui ele aparece como cosseno, né? Ele fica cosseno, então a derivada do cosseno já vai virar menos seno, aí já fica menos seno, menos cosseno, aí o menos cosseno entra aqui, e aí vai se repetindo, né? O que vai mudar seriam os polinômios, né? Mas cada vez eles vão sendo divididos por números maiores, né? Mas poderia aparecer aqui, foi só para não usar muito espaço na tela. E o seno do x, como eu falei, ocorre as inversões, só que ele está multiplicado por j, né? Então, se eu fizer comparando, então, se eu encaixar, eu encaixo a expressão do seno multiplicada por j e do cosseno somados dá a exponencial. Outra dedução, né, que eu gostaria de passar para vocês, para quem a gente já tinha feito essa revisão a respeito da multiplicação de números complexos, mas eu não tinha conseguido fazer a dedução com calma. Então, para a gente reforçar aqui, a multiplicação de números complexos feita no modo polar, reforçar que ela é mais prática de fazer do que fazendo no modo retangular. Eu vou provar aqui que se eu tenho dois números, Z1 e Z2, né, e eles são representados no modo polar como sendo R mais um θ, R1, θ1 e R2 com ângulo θ2, vou provar que a multiplicação desses números, que é o Z3, se for expresso no modo polar, ele vai ser o produto, o módulo de Z3 vai ser o produto dos módulos, e o ângulo de Z3 vai ser a soma dos ângulos. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei fazer a multiplicação, eu sei a base da multiplicação no modo retangular, então vou fazer essa multiplicação aqui, no modo retangular, e aí vou fazer a multiplicação, vou fazer com calma aqui, vou fazer pela distributiva, A vezes C, JB vezes C, JB vezes A vezes C, JB vezes C, A vezes JD, JB vezes JD. Então, resulta aqui. Né? Aí, esse J ao quadrado aqui, ele é menos 1, porque J é a raiz de menos 1. Então, aqui, ó, aqui esse J ao quadrado BD veio com menos BD aqui. Tá? E o J, BC mais AD. E aí, desse número, o resultado dessa multiplicação no modo retangular vai ser convertido para o modo polar. E aí, então esse R1, R2, esse R3 e... Não, na verdade não. Essa multiplicação, esse número aqui vai ser expresso com um módulo e um ângulo, né? Então, nesse caso, o R3 vai ser o módulo desse número aqui, né? E ele vai ser a raiz quadrada de AC ao quadrado, AC menos BD ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, BC mais AD ao quadrado. E aí eu vou fazer a multiplicação, fazer os dois quadrados. A ao quadrado C ao quadrado, menos 2ACBD, mais B ao quadrado D ao quadrado, e assim por outro. Vai aparecer dois termos, né, com sinais trocados, menos ABCD do primeiro e mais ABCD do segundo, eles vão ser cancelados. E aí aparece todas as possibilidades aqui de multiplicação dos quadrados. E aí, aos pouquinhos, vou botar o A em evidência. Aí vai ficar o AC, A ao quadrado, C ao quadrado, e A ao quadrado, D ao quadrado. Vai aparecer aqui. Depois eu vou colocar o B ao quadrado em evidência. Agora eu vou colocar o C ao quadrado mais D ao quadrado em evidência. E aí vai dar isso aqui. E a raiz quadrada do produto vai ser o produto das raízes quadradas. Então, e cada uma das raízes quadradas, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é o R1, e a raiz de C ao quadrado mais D ao quadrado é o R2. Então, o produto
O R3 vai ser realmente o produto de R1 vezes R2. E para o ângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu sei que a tangente do ângulo vai ser a razão entre a parte imaginária, a razão da parte imaginária sobre a parte real. Então, BC mais AD dividido por AC menos BD. Se eu multiplicar os dois, eu podia fazer de várias formas, mas a que eu achei boa de fazer é multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre AC. Então, aí eu vou ter, no primeiro, vou pegar BC sobre AC, vai dar B sobre A. Mais AD sobre AC vai dar D sobre C. E aqui vai ser 1 menos BD sobre AC, mas aí eu separei B sobre AD. Para quê? Para que eu ficar nesses termos que são as tangentes de θ1 e tangente de θ2, né? B sobre A, tangente de θ1, D sobre C, a tangente de θ2. Então, eu vou expressar a tangente de θ3 em termos das tangentes de θ1 e tangente de θ2. E aí, essa expressão aqui que foi obtida, tangente da θ1 mais tangente de θ2 sobre 1 menos tangente de θ1 menos tangente de θ2, é a expressão da tangente da soma de dois ângulos. Então, se o tangente de θ3 é a tangente da soma, então θ3 é a soma. Né? Mas podemos, né, considerar isso. Se em todos os casos isso vai acontecer, eu vou considerar que é esse ângulo. Tá bom? Fazendo então a divisão, usando os mesmos números, vamos aqui provar que o módulo do resultado vai ser a divisão dos módulos de R1 sobre R2 e que o ângulo vai ser a subtração dos ângulos. Então, fazendo aqui a divisão, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado C menos JD. Então, aqui em cima eu vou fazer a multiplicação, AC mais JBC menos JAD mais BD, porque J com J vezes J dá menos 1, né? Lembrando que aqui eu multipliquei pelo conjugado, né, em cima e embaixo também. Aí aqui embaixo, um polinômio, né, os dois, A mais B vezes A menos B, então vou pegar o quadrado deles, direto, sendo que o quadrado de JD, né, vai ser J ao quadrado D ao quadrado, J ao quadrado é menos 1, então vai dar, resultado vai ser embaixo, depois a gente vai trocar por C ao quadrado mais D ao quadrado. E em cima o que foi feito? Só agrupar os termos reais, separar os termos reais dos termos imaginários. Tá? Aí agora eu tenho um novo número, né? O resultado retangular dessa divisão aqui vai ser, a parte real vai ser AC mais BD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. E a parte imaginária vai ser BC sobre AD, BC menos AD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, eu vou converter esse resultado para o modo polar. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadrado, da mesma forma, vou fazer o quadrado da parte real e da parte imaginária. Mas aí eu vou deixar isso aqui, né, o módulo separado, né, para facilitar aqui meu cálculo dos quadrados e da raiz. Então, fiz o quadrado e tudo isso vai ser dividido com, né, a raiz do quadrado, né, esse C ao quadrado mais D ao quadrado ia estar no quadrado, depois de tirar a raiz, ele já ficou do lado de fora. Então, aí vai ser parecido com o que foi feito antes, só que eu vou cancelar, só que vai aparecer o mais AC, mais ABCD no primeiro termo e menos ABCD no segundo termo. Então, o numerador vai ser igual ao numerador que a gente obteve na multiplicação. Só que eu vou ter
esse fator C ao quadrado mais D ao quadrado aqui, né? Então, a parte de cima vai ser igualzinha que eu tinha feito antes. Então, nesse caso aqui, ó, colocamos o A ao quadrado em evidência. E aí fez C ao quadrado mais D ao quadrado. Colocou o B ao quadrado em evidência, C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, ele agora vai ficar em evidência, né? O C ao quadrado mais D ao quadrado continua aqui no numerador. Então, eu vou fazer... Então, realmente, eu tenho um produto aqui, já botei de cara, né? Fiz em evidência, já separei as raízes. Mas embaixo vai ficar C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, é como se aqui eu tivesse raiz de C. Eu cancelo, né? Eu cancelo a raiz com uma raiz que tem aqui. E aí pronto. Então, eu tenho... acabei colocando aqui depois, né? Eu quero provar isso aqui. Então, se eu quero provar isso aqui, o que é que tem? R4 vai ser realmente a divisão entre A ao quadrado mais B ao quadrado, que é R1. E C ao quadrado mais D ao quadrado vai ser R2. Agora, o tangente, como é que eu vou fazer? A tangente também desse número não vai ser muito complicado, porque eu vou dividir o ABC menos AD sobre isso aqui. Esse C ao quadrado mais D ao quadrado, ele aparece nos dois, então vai ser cancelado, né? Na parte A e na parte imaginária. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou multiplicar o numerador e o denominador da mesma forma. Vou multiplicar por 1 sobre AC, da mesma forma. Só que agora vai aparecer um menos em cima e um mais embaixo. A expressão anterior tinha um mais em cima e um menos embaixo. E essa expressão dá diferença, tangente dá diferença. Eu acabei, né, colocando depois, botei esse texto, depois botei esse outro aqui, mas tudo bem, vocês perdoam. E aqui vai ser, então, tangente de θ4, que era o que a gente tinha calculado, aqui a gente, né, tinha nomeado, ele vai ficar, essa é a tangente da diferença, que é θ1 menos θ2, então, concluímos que θ4 é igual a θ1 menos θ2. Bom, outras expressões que podem ser usadas para potência complexa e reativa. Então, assim, a expressão básica é essa aqui. Potência complexa é VI ao quadrado. Mas, então essa aqui é a que a gente, né, essa é a que a gente usa como base. Mas, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai observando que é possível usar outras expressões, né? Atalhos de outras expressões derivadas dessa. Então, a forma, algumas vezes se vê bastante, é você expressando a corrente em função da impedância e a tensão também em função da impedância. Então, você pode colocar a impedância na expressão. Então, você pode, se você coloca I igual a V sobre Z, mas você lembra que você tem que usar o I conjugado na fórmula original. Então, vai ser V vezes V sobre Z conjugado. Então, você vai ter que conjugar o V e o Z, né? Então, quando você multiplica V pelo V conjugado, você vai ter um módulo de V ao quadrado. Então, fica o número real na parte de cima. Na parte de baixo vai sobrar o Z conjugado. Então, essa expressão pode ser útil se você tem a potência e quer encontrar o Z, se você tem o Z e quer encontrar a potência. Partindo do princípio que você tem o V. Uma expressão que é menos utilizada, essa aqui você usa quando você trabalha com perdas na linha. Então, quando a gente trabalhar com trifásico, essa aqui vai ser mais usada. Então, nessa aqui, o que a gente tem? A gente vai converter o V daqui por ZI, por Z vezes I, né? Por Z vezes I. E aí aqui é tranquilo, porque o Z não vai aparecer conjugado. Então, essa aqui a gente usa, no momento eu acho que a gente vai usar pouco. Agora, quando você tem perdas na linha, por exemplo, quando você quer calcular no sistema trifásico, a gente vai olhar, algumas vezes a gente vai olhar isso. Então, se em algum trecho da linha que liga a fonte e a carga, eu sei a corrente e eu sei a impedância daquele trecho de linha, você usa com bastante frequência isso aqui. Z vezes I, Z vezes módulo de I ao quadrado, né? No caso da gente,
é muito mais comum a gente saber quando a gente quer calcular a potência que a fonte fornece. Então, a tensão da fonte é conhecida, então eu posso usar essa expressão aqui com a fração, é bem comum de se usar. Então, no caso particular, quando a gente trabalha com correção de fator de potência, então a gente tem capacitores. Então, eu vou usar, então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a potência que um capacitor fornece. No caso do capacitor que a gente considera, ele é um capacitor ideal que só tem e não tem perdas. E isso é muito próximo da realidade, é uma premissa que não está muito distante da realidade. Um capacitor tem baixas perdas mesmo. Então, a potência complexa de um capacitor vai ser... e eu acabei colocando, a expressão vou usar direto a expressão, mas eu coloquei aqui na frente, lembrando que a potência complexa tem a parte real, que é P, e a parte imaginária, que é Q. E aí a gente vai usar essa expressão aqui, que a gente acabou de descobrir. Então, P capacitor mais JQ capacitor vai ser o módulo de V ao quadrado e a impedância do capacitor conjugada. A impedância do capacitor é menos J sobre ômega C. E isso conjugado. Esse número, o resultado desse número, eu já sei que é zero. Eu já sei que a parte real desse número é zero. Porque eu vou fazer essa divisão aqui, ó, o menos J conjugado vai dar J. Mas 1 sobre ele, como ele está no denominador, para ir para o numerador, ele vai aparecer como menos J. Então, apareceu menos J aqui. Aqui eu meio que fiz um negócio do tipo, aqui é a expressão, aqui é PK mais JK. A potência é zero, porque esse número não vai ter parte real. E aí o J capacitor aparece aqui, né? A expressão J capacitor. Mas o resultado da expressão, do lado aqui direito, vai ser... Então, vou fazer essa brincadeira aqui. Então, antes de conjugar, a gente inverteu, tá no denominador, vai para o numerador, inverte, e aí eu vou fazer o conjugado. Em cima e embaixo. Conjugado de ômega C é ele mesmo, é um número real. E o conjugado, e assim, ele vai ficar, o menos J vai ficar embaixo, ele vai ser conjugado, vai virar J e vai para cima, ele vai com menos J. E aí ficou módulo de V ao quadrado ômega C. Então, essa expressão, algumas pessoas falaram que encontraram essa expressão na internet e não sabiam de onde via, vem daí, né? Então, o Q do capacitor vai ser menos V ao quadrado ômega C. Por que o menos? Porque a gente considera que o capacitor ele vai fornecer potência reativa. Por quê? Porque se a gente usar a expressão, né, o ângulo φ para um elemento capacitivo é um ângulo negativo. Né? Para um elemento capacitivo, o ângulo é negativo. Um capacitor tem ângulo φ igual a menos 90. E aí, se a gente calcula o Q, que é VI seno, é VI vezes seno de menos 90. Então, vai dar menos VI. Então, vai dar negativo. Então, por isso que esse menos aparece aqui. Então, a potência reativa do capacitor pode ser calculada como menos V ao quadrado ômega C. Mas você pode usar essa expressão, ou essa expressão aqui. Né? Eu acho que essa expressão aqui é bem mais tranquila de usar, né? Não decora muito, né? Não tem menos, não tem nada. Essa expressão é bastante comum. Ou essa aqui também você pode fazer. Uma última expressão aqui, que é útil, pode ser útil, é quando a gente tem o P e a gente quer achar a gente tem o P de potência ativa e quer achar o Q de potência reativa. Então, a gente acaba usando essa expressão aqui. Algumas vezes a gente vê. Faz um atalho. Em vez de passar do Q para o S e do S para o... Né? Do S achar o P e o Q, a gente faz esse atalho. Do P vai direto para o Q, usando tangente. Isso é uma expressão adicional. Se você não lembrar, o P igual a VI cosseno, o Q sendo VI seno, tá perfeito. Então, por que eu faço isso? Porque Q é VI seno. E aí, o que eu faço? Se eu multiplicar em cima e embaixo por cosseno, né? Então, se eu quero saber o Q, eu sei que é VI seno. Se eu multiplicar em cima e embaixo por seno, o que eu vou obter? O VI cosseno
é o P. E aí seno sobre cosseno é tangente.